Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não, já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças, já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como nos esclarece o Espiritismo, que diz mais ainda: vamos chegar à tão sonhada felicidade. E para isso, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra, porque é um trabalho que ainda vai demorar inúmeras encarnações, mas quanto antes nós iniciarmos, mais cedo chega a tão sonhada felicidade. Então, e para nos ajudar, neste último dia do mês de outubro, vamos a uma passagem da Epístola de Tiago que diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Vou repetir. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago bota o dedo num local onde é bastante dolorido em nós. Por quê? Somos eternos queixosos. Estamos sempre nos queixando. Só que a queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se nós que somos candidatos a aprendizes do Evangelho, somássemos os minutos perdidos neste falso sistema de desabafo, iríamos nos admirar com o volume do tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem o sofrimento e o serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida, não. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo deste particular, contudo, vale disciplinar a conversação. Por que isso? Porque a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia que é desperdiçada. Então, o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amarga, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar-me por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede a luz? A dor não reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Com certeza, se nós respondêssemos de maneira correta a isso, iríamos deixar de nos queixar, porque iríamos perceber que a atual encarnação é mais uma oportunidade. E não vamos desperdiçar boa parte do tempo, não. Porque a queixa é o quê? É um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequenas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. É aquela velha história do lençol branco com um ponto preto no meio. Normalmente, o nosso olhar é puxado, vamos dizer assim, atraído para o ponto preto. O que representa aquele ponto preto? Às vezes não é nem 0,5% do tamanho do lençol, mas ficamos fixados naquilo. A mesma coisa são as queixas, né? Se alguém, ou algum acontecimento, te oferece ocasião para o concurso fraterno, nós temos que fazer o bem que pudermos, sem reparar a gratidão alheia. Por mais duro que pareça o serviço comum, nós temos que aprender a cooperar como o Cristo na solução da dificuldade.
O Cristo não ficava esperando que alguém agradecesse. No máximo que ele dizia, a tua fé te curou, e vai e não peques mais, ou seja, não cometas o erro novamente. Então, vamos, a partir de hoje, nos lembrar que a queixa não atende à realização da nossa evolução espiritual. Em parte alguma. E ao contrário, ela complica os problemas, porque quando nós nos queixamos, nós não temos condição de analisar da maneira correta o problema que estamos enfrentando. E aí, nos queixamos para alguém, e pode acontecer que a sugestão deste alguém a quem nós nos queixamos não seja uma sugestão correta. E aí, a gente faz o que recomendam e acabamos entrando numa canoa furada. Então, não vamos dar vazão às dificuldades, vamos olhar as dificuldades como momentos de aprendizado, como sendo pedras do caminho que nós temos que contornar ou passar por cima. Não adianta ficar, como diz aquela música do Erasmo Carlos, sentado à beira do caminho, que ninguém vai caminhar por nós. Não vai vir ninguém nos pegar, nos levantar, nos levar do colo para a gente seguir em frente, não. Muitas vezes a gente lembra daquela mensagem que diz que dos dois pares de pegadas na areia, que na hora da dificuldade Deus nos carregou no colo. Não, Deus não carrega ninguém no colo. Deus nos dá a oportunidade de caminhar e não só o conhecimento da doutrina espírita, mas principalmente do Evangelho de Jesus, e como diz a epístola de Tiago, não vos queixeis uns contra os outros para não serdes condenados. O que é a condenação? A condenação é repetir novamente, passar novamente pelo mesmo problema, até que consigamos aprender a passar por ele sem queixas, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a oportunidade de fazer a nossa evolução. Então, procure a partir de hoje diminuir as suas queixas em tudo. Nós nos queixamos do clima, do calor, da dificuldade, da facilidade, enfim. Vamos deixar de ser eternos queixosos e arregaçar as mangas e trabalhar com afinco pela nossa evolução espiritual. Pense nisso. Uma boa terça-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.